Paz do Senhor, gente, Deus abençoe, mais uma aqui podcast, mais uma segunda-feira, mais um episódio incrível, com uma história incrível. Quero agradecer muito os nossos parceiros que têm nos abençoado e dar um alô lá pro Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão e Barbearia Campeira e Sheila Modas. Gente, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, tem nos ajudado. Você que quer se tornar nosso parceiro, por favor, vai estar passando nas nossas redes sociais aí. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, para ajudar a gente cada vez mais levar esse nome, essas mensagens de que Jesus é aquele que cura, transforma e liberta em muitos lugares. Quero agradecer também todas as mensagens que têm chegado de fora do país, do nosso Brasilzão, Rio, São Paulo, o Nordeste. Graças a Deus, Jesus tem levado os testemunhos aqui para muitos lugares. A gente fica muito feliz, porque esse é o intuito do podcast. Alcançar vidas, alcançar pessoas que se identifiquem com o testemunho das pessoas, para ver que Jesus pode tudo e qualquer coisa. Amém? Por favor, já aproveita aí, se inscreva no nosso canal, né? Compartilha, acione o sininho, curte aí, porque também nos ajuda. Principalmente compartilhe lá no WhatsApp, compartilhe no seu grupo de família, porque nos ajuda muito aí também a fazer com o intuito do podcast, que é alcançar vidas. Gente, hoje é um convidado incrível, um cara que se eu começar a falar aqui eu choro, e eu não pago muito imposto para chorar. É um cara que eu gosto demais, é um cara que está no meu coração pela simplicidade, por tudo que carrega, e eu tenho certeza que você vai ficar impactado aí. Então, por favor, depois do comercial, fique aí, acompanhe tudo de perto, porque você não vai se arrepender. Deus abençoe a todos. Maqui Podcast. Pastor Alessandro Pinheiro, Pastor é isso? Diogo, é isso aí. Alegria. Meu pastor, que alegria ter o senhor aqui. Na realidade, já faz um bom tempo. Isso a gente já tinha conversado já um ano e pouco atrás, né, pastor? Sim, verdade. Né? Verdade. Mas é aquele negócio, Deus sempre prepara o momento certo. E quando veio para ser mesmo, graças a Deus. Ainda teve algum percalço no meio do caminho, mas, pastor, seja bem-vindo ao Maqui Podcast. Uma honra ter o senhor com a gente. Pastorzão, obrigado. Pastor Diogo, a toda essa galera que está aí por trás coordenando, né? E para nós é um privilégio, é uma honra estar aqui. Como já foi dito, já faz mais de um ano que a gente conversou sobre. Mas tudo tem o seu tempo, tem o seu momento, tem a sua hora. E eu creio que esse é o dia que o Senhor preparou para a gente, né? Poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo que o Senhor tem produzido em nós e através de nós. E eu creio que vidas vão ser tocadas por isso. Em nome de Jesus. Esse é o propósito, né? Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam curadas e tocadas pelo poder do Evangelho, assim como Ele também fez na minha. Amém. Né? Eu creio que Ele vai fazer na vida de muitos que vão ouvir. Amém. Em o nome de Jesus. Pastor é natural de onde, meu pai? Pastorzão, eu sou natural aqui de Balneário Camboriú. Sério? Sério. Meu Deus do céu, tem que pegar o CPF pra jogar. Misericórdia. Eu sou natural de família daqui mesmo, né? Não é família que veio... Normalmente... como raiz mesmo? Eu sou raiz e é daqui. difícil, né, pastor? Como uma cidade com várias etnias, então
eu nasci em Balneário, mas a família veio de fora, veio de outra região. Mas eu não, eu sou natural daqui mesmo, de família aqui mesmo, enraizado aqui em Balneário. E uma cidade que, sem comentários, né? A gente ama. Imagina, você deve ter acompanhado toda a evolução, né? De que Sim. era e de que é hoje, né? Cara, olhando para trás, assim, como era Balneário Camboriú e olhando como está hoje, É. é um crescimento em poucos anos, né? Ah, é? Em poucos anos, o que ela cresceu, o que ela expandiu, né? Não expandiu em território em cima, mas expandiu para cima, né? Acima, né? Mas Vamos dizer que é profético, né? é profético, né? Vamos dizer Olhando que para cima se direto. pega um profeta, misericórdia. Já... E aí conheci a minha esposa, né? Essa mulher que está aqui comigo, junto com uma das nossas filhas, a Sara. A Vitória ficou em Nova Trento, Trabalhando, pastor. trabalhando. Hoje nós moramos em Nova Trento, né? Aham. Temos um ministério lindo e abençoado lá, que é o Ministério Jesus Incomparável, um presente de Deus para nossa vida, Que benção, pastor. né? E a minha esposa, natural do Oeste Catarinense. Nossa, sério, Se pastor? encontramos aqui em Balneário, né? Trabalhando num supermercado. Caramba. E ali foi o nosso encontro, foi o início da nossa história. Quantos anos de casado, pastor? Temos 23 anos. Uau, 23 anos. eu faço 20 esse ano. 20 anos? 20. 23 anos de história já. E diante dessa história, né, temos duas filhas lindas. Uma vai fazer 17, né, a Sara vai fazer 14 agora. E uma história que Deus tem feito desde quando eu entreguei minha vida para Jesus, pastorzão. Que foi dia 15 de agosto de 2010. 15 de agosto de 2010. Vai fazer 15 anos agora que eu me converti. Né? Tudo na minha vida foi muito rápido. Né? 15 aninhos, estamos pastoreando aí uma linda igreja. Tem os seus desafios, Aham. né, que são normal, mas dia 15 de agosto foi o meu encontro com o Senhor. Já aproveita e conta pra nós essa história aí, pastor. Como é que foi esse encontro? Como é que foi a infância, a família? Vamos lá. A minha infância em Balneário, na verdade, cara, a gente curtia piazada, né? Aham, Praia, jogava futebol na rua. Essa foi a minha infância. aham. Eu inventava coisa para brincar. Né? Raiz mesmo. Não tinha nada pronto, né? Queria brincar de pipa, tinha que fazer a pipa. Uhum, Jogar bola, preparava o campinho para jogar bola. sim. Jogava bolinha de gude, peão, né? Peão. Aham. E tudo a gente inventava para brincar. Não tinha nada pronto assim. Então a gente, como piazada, na nossa infância, a gente tinha essa liberdade de ficar até um certo horário na rua brincando, jogando bola, e ali se divertia, jogava bolinha de gude. Aí passava as férias na casa da minha avó, né, na beira da praia, e ali eram minhas férias de escola, né, junto com eles. Sempre gostei de futebol, sempre amei jogar futebol. Sim. Nunca fui jogador profissional, Aham. até porque entendo um propósito, né? Se fosse jogador de futebol, não tinha conhecido a minha esposa. É. Mas depois que entrei na juventude, ali com 18, 19 anos, aí foi quando eu conheci a minha esposa daí. 19 anos de idade, 18 para 19 anos. A gente se conheceu trabalhando no supermercado. Né? A gente brinca, a gente mandava cartinha, hoje é tudo WhatsApp. Né? Nossa, o tempo da cartinha. A gente escrevia cartinhas e eu trabalhava no setor, ela lá no caixa. Então o que nós fazíamos? Eu escrevia uma cartinha para ela, entregava pelo um pombo correio que tinha dentro do mercado, deixava para ela, sempre tem um pombo correio. Sempre tem. E deixava para ela e vice-versa. Nós tínhamos até recentemente uma caixinha Com as cartinhas? com as cartinhas guardadas. Nossa. Né? E a gente vendo aquilo, passou um filme na cabeça, Caramba, porque que legal. desde 2002 juntos, então a gente compartilhar aquilo e ver aquilo, cara, olha só a evolução. Onde nós escrevia cartinha um para o outro. Né? Hoje eu até brinco com ela que hoje, todos os dias, às 6 horas da tarde, eu recebo uma mensagem de amor dela. Uau. Todos os dias, pastorzão. Todos os Que dias, top, cara. pastor. Lindo demais. Que nossa. Né? Amor, passa no mercado. Ah, Traz um pão, traz uma margarina. e o final te amo. E o final eu te amo. Beijinho. Então eu sou abençoado também, porque todo dia eu recebo algo parecido. Ah, é? Aham, todo dia. Aí eu brinco que é a mensagem de amor que eu recebo todos os dias, assim, no final do dia. Antes era cartinha, né? Hoje é pelo WhatsApp.
Mas a nossa história, é claro, né, para chegar onde está hoje, a gente enfrentou um processo. Aham. Né? A gente passou por uma situação onde o nosso casamento quase foi a pique de vez, assim, sabe, pastorzão? Uau. A gente estava desde 2002 juntos, em 2008 a gente casou, né? Até pastora Débora, vocês conheceu a pastora Claro. Débora, Do infantil lá dos. do infantil, ela que fez o nosso casamento. Uau. E em cima do bolo do nosso casamento, sempre gosto de frisar isso, estava escrito deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Uhum. Cara, eu não era nem convertido, né? Então, eu vi aquele versículo, achei lindo demais, porque foi ela que escolheu, mas não tinha dimensão do que era aquilo, Uhum. né? Deleita-te no Senhor. Depois é que eu fui entender que é o descansar em Deus, né? Uhum. Agrada-te do Senhor, né? Ou seja, que o Senhor venha agradar de você, né? Com aquilo que você faz, o teu posicionamento, as tuas atitudes diante de uma sociedade, diante da sua família, tem que agradar a Deus, porque quando agrada a Deus, Ele concede os desejos do teu coração. Uhum. E passou muito tempo para eu entender isso, né? Depois do casamento, a gente teve problemas no nosso casamento, a gente quase se separou de fato, né? A Vitória tinha 2 aninhos e a gente quase, o nosso casamento quase foi a pique, de fato assim. E aí é onde o Senhor preparou uma rede, né? Eu vivia muito, como eu jogava futebol, então eu passava mais tempo jogando futebol Ah. do que dentro de casa. Então era de segunda a sexta jogando futebol com os amigos e, né, fazendo aquilo tudo. E chegou um tempo que, cara, aquilo que eu tinha de mais precioso estava se esvaindo entre os meus dedos. Mas, claro, a gente, né, não tem ideia de que A dimensão, a né? dimensão daquilo. Até porque a gente sempre, como não nasci num berço evangélico, não Uhum. tinha conhecimento bíblico, não conhecia nada da palavra em si. Ela já nasceu, né, já frequentava a igreja, ela já estava meia, né, afastada dos caminhos do Senhor. Depois ela começou a buscar novamente, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Então, para mim, aquilo que eu fazia fora, para mim estava tudo certo, né? Tava tudo ok, cara. É isso aí. A mulher em casa mesmo, eu Ela tá em faço. casa com a minha filha e tá tudo certo. Só que chegou um tempo, cara, que aquilo foi. Deus começou a estreitar o negócio, né? Deus começou a apertar o negócio. Então, como eu passava a semana toda fora, né, jogando futebol, saía do serviço, ia pro jogo, chegava meia-noite, tarde em casa, e isso eu falo sem, né, sem alegria nenhuma, isso eu falo com tristeza. Aham. E até quem me conhece, eu não falo muito sobre aquilo que eu era, Aham. mas eu falo mais daquilo que eu sou agora em Cristo. Amém. Porque às vezes a gente foca tanto naquilo que a É. gente foi, esquece de falar Uhum. daquilo que Jesus está fazendo. Exatamente. E chegou um certo ponto que Deus estreitou tanto o negócio que ela chegou assim, ó, a gente se separa, porque não dá mais, né? E envolvido com coisa errada, né? Promiscuidade, e por aí vai. E a gente sentou, ela já estava indo na igreja, assim, não, então eu quero viver uma mudança. Isso foi em agosto, né? Teve uma festa na igreja, Festa do Céu, 10 anos da igreja, se eu não me engano. E eu decidi, não, a gente vai aos 10 dias. Cara, se Deus não mover esse negócio aí, então... Não era mesmo. Aí eu fui 10 dias na festa da igreja, aí dia 15 de agosto, onde eu de fato entreguei minha vida para Jesus, mas durante esse período, se me chamasse todas as vezes para ir para frente, aceitar Jesus, eu ia todas as vezes para frente. Porque a gente entende aquele vazio. Na verdade, a gente não consegue compreender o que é o vazio, né? O que necessita ser preenchido. Aham. Então, eu preenchi o meu vazio da alma fazendo coisa errada, né? Uhum. Bebendo e saindo e deixando ela em casa com a minha filha e curtindo a minha vida como se fosse vida de solteiro.
até o ponto que Deus estreitou de fato. Aí eu falei assim, não, então se é para mudar de cabeça. Então me converti dia 15 de agosto, eu tive esse encontro com o Senhor me chamou. Esse impacto. Esse impacto com o evangelho, essa mudança, claro, né, que a transformação ela é diária, mas aí quando eu me converti, a gente estava nessa transição, né, e ela foi muito específica para mim, ela falou assim, eu vou ficar com você por causa da nossa filha. Né, porque se não tivesse a Vitória, nós já tínhamos se separado há muito tempo. Sentamos com meus pais, conversamos com ele e tal. Aí ia ter batismo em novembro, dia 31 de novembro de 2010. Assim, cara, eu vou me batizar. É top. Agora eu mergulhei de cabeça e eu mandei uma mensagem para ela assim, ó, bota o meu nome lá, porque eu vou descer as águas do batismo. Aí ela mandou uma mensagem para mim, bom, se tu quiser assim, mas tipo, eu sei que ela lutou tanto por isso, né? E quando ela ouviu isso de mim, eu acho que meio que entrou em choque, vamos dizer assim. Ela meio que não acreditou, será que isso é verdade mesmo? Eu decidi, vou me batizar, dia 31 de novembro, vou descer as águas. E eu falei pro Senhor, eu não quero vir apenas para ficar sentado num banco. Poxa, com a mesma intensidade que eu fazia coisa errada, né, saía com amigos, né, em meio de amigos tinha, né, mulheres. Pô, usava isso de intensidade, cara. Então por que agora não posso fazer isso com intensidade pro Senhor? Então eu não quero ficar sentado, eu quero que o Senhor... E esse era o meu medo. Porque assim, cara, se eu for pra igreja... Eu vou ter que largar de um monte de coisa. Cara, eu vou ter que fazer isso com intensidade. Eu não vou conseguir ficar parado. E é isso que hoje eu tento transmitir às pessoas. Assim, cara, a mesma intensidade que tu fazia longe de Jesus, fora da igreja, cara, usa essa intensidade para abalar o inferno. Uau. Usa essa intensidade para resgatar vidas para o Senhor. Porque a mesma intensidade que a gente fazia lá fora, por que hoje a gente anda tão, né, sabe, fica inerte a muitas coisas e pessoas ficam, mas será que é para fazer? Será que é para ir? Será que... Cara, vamos esquecer um pouquinho a religiosidade. Eu creio que o evangelho se baseia muito nisso. Jesus, quando ele veio, ele confrontava os religiosos de plantão, né? Ele dizia, o que vocês estão fazendo, cara? Vocês dizem para apedrejar alguém, vocês querem que alguém seja crucificado, mas o que vocês estão fazendo de diferente? Né? O que vocês estão agindo? O que vocês receberam de Moisés? O que vocês receberam, né, do pai Abraão, que hoje vocês não estão colocando em prática? Eu estava antes dele, eu sei quem ele é. Então ele confrontava de fato a religião, ele confrontava de fato os religiosos no sentido de ou você faz, né, com intensidade, por isso que Deus fala lá em Apocalipse, né? Não seja nem... seja quente ou frio, mas não seja morno. Apocalipse 3. Porque senão, cara, eu tô a ponto de vomitar você da minha boca. Então assim, ou você age com intensidade, você vive aquilo de uma forma muito intensa, ou você vai ficar inerte a tudo que Deus quer fazer. E eu fui muito essa pessoa de que, cara, se eu entreguei minha vida para Jesus, pastorzão, eu vou ter que fazer com intensidade aquilo que eu fazia antes. Então, a partir do momento que eu me converti, que eu me batizei dia 31 de novembro de 2010, batismo nas águas, na praia de Balneário Camboriú, aí ali em diante eu percebi que, cara, tem algo diferente. Deus quer fazer em nós e através de nós. E eu fui entendendo o que a Bíblia nos ensina, fui sendo discipulado, acompanhado e aprendendo sobre as Escrituras, que é o mais importante. Mas esse processo foi dolorido, né? E eu vejo que tem pessoas que querem pular etapas. E pular etapas só atrasa você de viver o propósito. Uau. Então, porque quando você pula etapas, você acha que está indo rápido.
Uhum. Enquanto, na verdade, você está atrasando aquilo que Deus tem para a tua vida. Verdade. Então, quando você pula etapas, Deus vai fazer com que você volte de novo à escala zero e comece tudo de novo, o processo que você já estava passando. Então, teve processo na minha vida que foi muito dolorido após a minha conversão, no sentido de chegar um sábado à tarde, a Vitória era pequenininha, ela pegar uma bolsinha, encher de coisa dentro, e eu olhando ela fazendo aquilo assim, onde é que tá indo, filha? Ah, papai, tô indo jogar futebol com as minhas amigas e beber cerveja. Uau! Ela tinha 3 aninhos, e quando ela falou aquilo, o Espírito Santo logo já me fez pensar e refletir sobre, cara, que tipo de pai que eu estava sendo. Porque Nossa. ela viu as minhas atitudes. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Nós somos espelho, cara. Caramba. Os nossos filhos são esponja. Ah. Então, assim, e a partir do momento que ela fez aquilo que o Espírito Santo de fato ministrou no meu coração, e ele falou assim, ainda dá tempo de mudar tudo isso. Uau. Eu estou te dando uma oportunidade de escrever uma nova história. Aí, eu sempre brinco de falar a verdade, né? Eu fui diante do espelho lá de casa, parei na frente do espelho, e o Senhor fala muito comigo nessa parte. E eu falei assim, parei na frente e o Espírito Santo falou comigo assim, cara, por fora tu tá até legalzinho assim, tu acha que tá bem, mas por dentro, Uau. você tá como um sepulcro caiado. Acho que é um dos maiores impactos que a gente pode ter, né, pastor? Aí aquilo me mexeu, pastorzão. Porque, claro, já tinha me convertido, já tinha me batizado, mas aí é esse processo que eu falei, que o Senhor vai te confrontar com a palavra. Uhum. E se você permanecer nesse confronto, permanecer, né, debaixo dessa palavra que ele tem liberado sobre a tua vida, não importa o que você vai passar, não importa o que você vai enfrentar, você sabe que vai haver o cumprimento da promessa. Eu até falei essa semana na igreja, eu falei assim, a promessa de Deus para a nossa vida, ela tem hora, tem dia, tem semana, tem mês e tem ano para se cumprir. Agora vai depender de nós querer viver esse dia, essa hora, essa semana, esse mês e esse ano para que ela se cumpra. Então, a promessa tem um tempo para se cumprir. Uhum. E quando você pula essas etapas, não tem como você viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E quando o Senhor ministrou isso ao meu coração, logo... Aí eu ouvia muita gente falar recitar uma oração muito legal na igreja, e eu, do lado, escutando aquilo, assim, cara, eu vou fazer essa oração também. Essa oração é muito bonita, cara. Eu vou, começando, não tinha conhecimento nenhum. Aí eu recitei essa oração. Esquadrinha, Senhor, o meu coração. Aham. Vê se há em mim algum caminho mau. Uhum. E me guie pela vereda da tua justiça. Aí, Já se eu era. soubesse que era tão doído. Aí o Senhor começou a, de fato, a transformar. Ele começou a mostrar quem eu era Uau. e em quem ele ia me tornar. Mas ele foi muito claro comigo, pastor. Ele falou assim, ó, se você permanecer, eu mudo a tua história. Mas se você desistir, eu não consigo fazer. Uau. Então, para que o Senhor faça algo em nós, nós temos que permanecer. Perseverar. Perseverar. Temos que ser resiliente. É dolorido? Claro que é. A gente está acostumado a fazer algo e de repente o Senhor vem e muda a tua trajetória. Ele te tira de um conforto, de um comodismo que você vivia para viver uma transformação. Então, diante disso, diante dessa transformação que o Senhor opera em nós, há um desconforto, sim. Sim. Só que é no desconforto que ele vai te caminhando e te conduzindo a viver um propósito. Então, diante de processos que a gente passou, de curas que a gente viveu, do agir de Deus em cada área, assim, sabe, pastorzão? Eu fui trabalhar em Brusque e, né,
primeiro mês, segundo mês, nada daquilo que a gente imaginava que podia ser, e eu vim de Brusque até Balneário chorando dentro do carro, e eu falando assim, Senhor, não estou entendendo absolutamente nada, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer dizer com isso. Aí aquela voz assim, dentro do Espírito, trazendo aquele consolo, aquele... Só me falou aquilo, lembra de José? Eu assim, Senhor, um pingo para quem entende é uma letra. Entendi. O Senhor mostra onde o Senhor quer nos levar, mas não mostra o processo que vamos passar. Exatamente. Porque se mostrar o processo, pastorzão, a gente Ninguém desiste. aguenta. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta o processo. Então eu aprendi, e a cada dia a gente aprende, né? Algo novo no Senhor, né? Mas é permanecer, cara. Eu ouvi a voz do Senhor dizendo, vai, permaneça, não desista. Vão vir os desafios, que são normal, né? Um podcast como esse aqui, que está tendo um alcance extraordinário, cara, tem seus desafios. Sim. Tem seus desafios. E eu creio que diante desses desafios, aonde o Senhor quer nos conduzir a um lugar muito maior. Né? Ele quer que a mensagem ela ultrapasse os limites onde a gente não pode chegar. O limite entre Balneário e Camboriú, ou entre Santa Catarina e Paraná. Cara, existe um limite onde a gente pode chegar, mas através dos vídeos, do podcast, isso vai muito mais além. Eu acho que o principal, pastor, em relação a isso, eu acho que Deus, quando ele me... Porque eu tinha uma ideia de simplesmente usar isso aqui como evangelismo. Só que vai passando o tema e todo lugar tem um sistema, né, pastor? Todo lugar é incrível, né? Independente se é igreja, se não é, se é empresa, todo lugar tem um sistema que tenta te envolver para dentro de um sistema, vamos dizer, mundano, mundial, assim, um negócio mais para fora daquilo que a gente entende como princípio, enfim. E a internet é mais esse sistema que a gente às vezes vai caminhando e a gente acha que é tudo sobre like, sobre seguidor, sobre quanta visualização, sobre isso, sobre aquilo. E chega uma hora que quando isso não acontece, involuntariamente, tu desanima. Só que o propósito no início foi totalmente diferente. O propósito era simplesmente ganhar vidas e ganhar almas. E aí é onde eu tive um estalo, na ajuda até dos meninos, né? Que eu tive uma vontade imensa de desistir, né? E os guris me ajudaram muito em relação a isso, porque não tinha nada a ver sobre o Diogo. Não tem nada a ver sobre o pastor Alessandro. Entendeu? Se quiser ficar na mesma, tá tudo certo. A ideia é que o podcast, de uma forma ou outra, ela tá sendo um conduíte para dentro de um lugar que de repente tá lá uma pessoa que precisa escutar, que as pessoas precisam perseverar. Ponto. Exatamente. Quando a gente entende que não é nada sobre nós, pastor, aí já era. E eu creio que é isso que as pessoas precisam entender. Eu vejo que as pessoas elas não conseguiram ainda compreender que é muito além da gente. É muito além da gente. O culto, por exemplo, né? Ele é totalmente devoto ao Senhor. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com ninguém que está ali dentro. O culto, na verdade, a gente se une para adorar o Criador. E eu creio que diante dessa adoração, que quando chega e Deus se agrada da adoração, ele sim daí fala conosco para nos alinhar um propósito, libera uma palavra profética. Aí ele usa, né, de meios, de artifícios, de pessoas, de profetas, de pastores, né, ou quem seja que esteja pregando, para tocar o coração de uma pessoa através da mensagem. Mas o intuito não é isso. O intuito é adorar a Ele sempre. Sim. Então, aquilo que... Só voltando um pouquinho ali o testemunho, né? Que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, tudo mudou, cara. Tudo mudou. Eu sempre falo que a minha vida antes era de cabeça para baixo, era de perna para o ar. E o Senhor me endireitou. Em questão família, tudo? Tudo. O Senhor me endireitou. O Senhor me colocou de volta, de cabeça para cima, no sentido de agora você pode olhar para o alto. Uau. Né? Porque a gente
olha para o mundo hoje e vê o mundo totalmente de cabeça para baixo, né? De perna para cima. Tá todo mundo andando conforme um sistema está dirigindo para que você ande. Então o sistema que está dominando, o sistema que está dando a coordenada. Mas quando você vem para o evangelho, você anda na contramão de tudo isso. Uau. Então não é mais o sistema que te domina. Agora quem te dá a direção, quem te dá a coordenada, quem te dá, sabe, aquela firmeza, não vai que eu sou contigo, é o Senhor. O apóstolo Paulo já dizia isso em Gálatas capítulo 2, já estou crucificado, né? A minha vida agora pertence ao Senhor, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então olha a certeza que esse homem carregava. E é essa certeza que nós temos que carregar. Após a minha vida entregue a Jesus Cristo, a minha vida foi mudando pauladamente, assim, sabe? Todos os dias uma transformação. Eu lembro que eu fiquei 1 ano e meio, porque muita coisa, só frisando algo para quem, né, tá nos assistindo, assim, ó, eu vim para Jesus, fui perdoado, fui redimido pelo sangue do Cordeiro. Os meus problemas acabaram, aquilo que eu fiz no passado ficou no passado, só que as pessoas esquecem, pastor Diogo, que existe a colheita. Exatamente. A colheita o Senhor não apaga. A colheita vai ser necessária para a gente aprender com aquilo. Então, durante 1 ano e meio, nós ficamos... Cara, eu tinha uma calça, 2 calças no máximo. E o Senhor, nesse período de 1 ano e meio, cuidando de tudo, eu ia trabalhar, ia para o culto, e saía com a família, passeava com a família, e era um calçado só. No estreito, pastor? No estreito, porque eu estava vivendo a colheita daquilo que eu plantei lá atrás. Uau. E o Senhor me fez entender isso. De nós entregar o dízimo na casa do Senhor, e vinha aquela voz assim, para que tu vai dar o dízimo, cara? É a parcela do teu carro. Assim, não, mas eu vou entregar porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor não vai falhar agora. Amém. Ele vai continuar sendo fiel. E durante esse período, o Senhor falava comigo através do povo de Israel que caminhava no deserto, né, que a roupa não se deteriorava, o calçado não se estragava, mas Deus sempre estava suprindo. E aquilo para mim foi, cara, se ele supriu um povo no deserto durante 40 anos, o que é 1 ano e meio, cara? Se eu não consigo comprar uma roupa para mim hoje, está tudo certo. A minha roupa não está se deteriorando, o meu calçado não está estragando. E eu estou vendo o cuidado de Deus, cara. De nós ir no mercado, foi um período que a gente passou assim, que a gente enfrentou desafios. Mas hoje eu louvo a Deus porque a gente cresceu nisso. Nós como família crescemos. De nós ir no mercado, talvez alguém esteja passando, enfrentando isso, de chegar no mercado com as nossas filhas e ela, pai, vamos levar esse aqui, um salgadinho? Vamos, filha. Eu chegava no outro corredor, pai, vamos levar uma bolachinha? Não, escolhe entre o salgadinho e a bolachinha, porque não dá para levar os dois. Então, mas tudo isso foi ensinamento, tudo isso foi um aprendizado de Deus para nós. Então, tudo foi um processo que hoje eu vejo que muita gente não quer passar. Eles querem pular essas etapas, pastorzão, e pulando essas etapas, cara, lá na frente tu vai tropeçar. Porque tu não vai ter estrutura, tu não tem amadurecimento, né? Você não foi resiliente naquilo que Deus colocou para você viver, e a pessoa vai cair lá na frente, ela não vai aguentar, ela não vai suportar o processo, porque ela começou a pular etapas. Então, por isso que eu falo sempre, quando você obedece às etapas, quando você obedece o que Deus está fazendo, o tratamento de Deus, é diferente. Porque você sabe que cada batalhinha daquela vencida, pastorzão, você pode dizer, o Senhor estava comigo em todo o tempo, Ele não me deixou vacilar. Você passa mais um processozinho, você sabe, o Senhor está comigo o tempo todo, e Ele não me deixou vacilar. E você sabe que Ele está contigo. Você sabe que é Ele que te sustenta. Aí entra nessa questão que nós falamos antes, de que quando nós compreendemos isso, entendemos que de fato agora a nossa vida está na mão de Jesus, não é mais um sistema que rege, cara. Agora é Jesus que direciona tudo. É o Espírito Santo que nos ajuda em todo momento. Então as pessoas precisam entender
que, cara, a gente não pode mais estar amoldado ao que o sistema, o mundo está nos oferecendo. O senhor acha que dentro disso, pastor, a boa parcela de culpa é devida hoje ao que a gente vive em relação à distração, internet? Porque tudo hoje é muito fácil, né? Muito É rápido. muito rápido. Muito rápido. Eu vejo, às vezes, até mesmo pelo podcast. As pessoas se interessam muito mais por um corte de 1 minuto do que olhar um contexto de 1 hora de um conteúdo que pode edificar muito mais. Só acho que, de repente, pode fazer parte, dentro desse contexto aí de não querer lidar com aquilo que Deus está apresentando por um processo. Porque o que o senhor está falando é o quê? Aceitou Jesus, a tua vida não é mais tua, cara. A tua vida é dele. Exatamente. Então a forma negativa da vida e a forma positiva faz parte daquilo que ele permitiu que acontecesse na tua vida, porque o capiroto, ele todo dia vai pra fila, pô. Sim. Perguntar, e aí, posso tocar na vida do Alessandro? Exatamente, é bem isso aí. E entra bem nessa pegada, porque hoje está tudo muito rápido, Aham. né? Tá tudo muito... tudo que você precisa, tudo que você quer, você está ao alcance das tuas mãos. Você pode acessar qualquer site, você pode falar com qualquer pessoa no mundo inteiro Uhum. através de um aplicativo. Então hoje as pessoas elas estão muito imediatistas, É. né? Elas querem tudo muito para ontem. Elas não querem enfrentar os processos. E sabe o que é o problema disso tudo, pastor? Que eu entendo é que as pessoas às vezes não param para ouvir a voz do Senhor e começa a dar a voz a tudo que é externo. Uhum. O senhor falou sobre o podcast, né? Um corte de 1 minuto e meio. Pô, vamos assistir um corte de 1 minuto e meio, que é muito melhor do que assistir Sim. um podcast de 1 hora, de 1 hora e meia. Cara, mas aí a pessoa pega um corte de 1 minuto e meio, né? Ela olha aquele corte e tira a sua própria conclusão. Aham. Ela não consegue ver um contexto. Aham. Agora, trazendo para a parte da Bíblia, Uhum. as pessoas estão fazendo isso com a Bíblia. Exatamente. Elas pegam um texto isolado da Bíblia e querem, sabe, Aplicar do jeito delas, da forma delas. mas não quer ler um contexto da história. Por que foi escrito, para quem foi escrito, em data que foi escrito, o que o Senhor está falando com aquilo. Então eu vejo que até na Bíblia em si as pessoas querem um corte de um texto, né? Igual o apóstolo Paulo vai dizer assim, em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Cara, o texto é lindo. Uhum. Filipenses 4, Aham. 12. Meu Deus. Maravilhoso o texto. Mas lê os versículos acima. É. Passei, tive fome, Aham. tive que comer, passei frio, tive que me cobrir, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele enfrentou dificuldades. Eu sempre falo na igreja de Romanos 8, né? 8:34. Somos, em Cristo, somos mais do que vencedores, né? Assim, cara, mas amém, somos em Cristo mais do que vencedores. Mas tu já leu o texto acima, o versículo? Porque a gente pega só o versículo bom Aham. e esquece do versículo que está acima. E o apóstolo Paulo diz assim, somos levados Uau. todos os dias, Uhum. como ovelha muda ao matadouro. Eita. Porém, entretanto, todavia, em Cristo, somos mais que vencedores. Então, todos os dias a gente é levado como ovelha muda ao matadouro. Uhum. Mas diante disso tudo, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então eu posso ser levado como ovelha muda ao matador, eu posso passar por circunstâncias, eu posso passar por problemas, eu posso enfrentar dificuldades, mas eu sei que em Cristo eu sou mais que vencedor. Então Jesus, depois que ele entrou na minha vida, ele começou a mudar a minha história dessa forma, pastor. E eu fui aos poucos compreendendo, claro, estudando a palavra, tendo alguém que me auxiliasse, me ensinasse, né? E tudo isso hoje faz parte de um contexto. Tem um pastor Saulo teve aqui Aham. no podcast contigo. Ele fala algo que é muito legal. Ele fala assim: as pessoas hoje elas preferem ver a foto do que ver o filme. Aham. E na verdade o que fala da história é o filme, não a foto. Então as pessoas pegam muito o contexto da foto, mas não pegam o contexto do filme. Vai lá ver o filme, ver como é que funciona, como... Essa é a nossa vida, né? Então, diante disso, eu percebo que as pessoas, elas preferem, de fato, assim, pastor, até ministrando num culto de quinta-feira lá na igreja, ou de domingo, não me lembro, eu falei sobre esse sistema, né, que tenta corromper. Aham. E, de fato, se a gente não estiver atento
alinhado à palavra de Deus, a gente facilmente é corrompido por um sistema que está a milhão tentando paralisar. Seja sistema religioso, seja um sistema mundano, mas existe o sistema. Existe essa bolha. Então, assim, e de fato isso tenta, querendo ou não, nos aprisionar nisso. Cara, e a gente só vai fugir disso, pastor, quando a gente estiver alinhado com a palavra, vivendo o propósito, cumprindo aquilo que Deus pediu pra gente fazer. O relacionamento. É um relacionamento, é comunhão. Né? E eu vejo os cortes, né? As pessoas estão muito mais ligadas a tudo isso do que ver um contexto, saber a história da pessoa, né? O que houve, o que aconteceu, como que Deus mudou a história dela. Não, elas preferem pegar apenas um cortezinho e tirar uma conclusão sobre aquilo. Né? E não é assim que funciona. Jesus, ele veio para, de fato, mudar a nossa história. E nós fazemos parte disso, né? Fomos alcançados por um amor que a gente não merecia. Fomos abraçados por uma graça que nós não merecíamos. Né? A misericórdia de Deus, de fato, ela travou a justiça de Deus para que a graça nos alcançasse. Exatamente. Né? Porque a misericórdia... Só ele mesmo. É só ele, cara. Então hoje, assim, diante de tudo que a gente já enfrentou, tudo que a gente já passou, tudo que eu já vivi nesse período de transformação, e eu continuo sendo transformado todos os dias, né? Filipenses 1:6 diz que o mesmo Espírito que começou a boa obra nos aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Então, a gente vive um aperfeiçoamento, sim, todos os dias. A gente precisa reconhecer que precisamos do Senhor Jesus todos os dias. Aquilo que eu falei no início do testemunho, sobre se me chamasse 10 vezes na frente para aceitar Jesus, eu iria. Cara, e é o que a gente tem que fazer hoje, pastor? Sabe, em Hebreus vai dizer que o que alegra o coração de Deus, que é louvável, né? Um louvor que sobe até o Senhor, são lábios que confessam e falam o seu nome. Mas o sistema religioso hoje tranca isso, pastor, sabe por quê? Tranca. Porque na realidade a gente, até mesmo nós que estamos, né, dentro de um contexto, né, eclesiástico, né, somos pastores, nós temos dificuldades. Nós passamos pelos processos às vezes e é normal o ser humano bugar de vez em quando, né? Sim. E precisa daquele momento assim, vem aqui pra frente. Vem aqui que eu quero orar por você. Claro. Só que o sistema, assim, por mais que a gente saiba que isso não se deve fazer, mas assim, ó, inconscientemente, meu Deus, como é que eu vou ir pra lá pra frente? O que vão pensar de mim? Exatamente. Que vão falar de mim? Nossa, o pastor tá com problema. Entendeu? Então, assim, a dificuldade, pastor, hoje tem muitos uma liderança, assim, que porque, assim, querendo ou não, pastor, o momento que a gente pega, o senhor está à frente de uma igreja hoje, né? Uma cidade hoje que é extremamente, vamos dizer assim, é uma benção o lugar, mas, vamos dizer assim, estrutura de espiritual é um peso, Sim. né? Só o senhor sabe lá, a família de vocês deve saber o que né, vocês vivem em relação a isso, né? Então, assim, sobre o senhor, existe algo muito pesado que tenta todos os dias derrubar. Porque dentro desse contexto que existe muitas pessoas dizem, vamos lá, meu pastor. Tem outras, meu Deus, isso aí é uma farsa. Sim. Por quê? Porque quer que se destrone. Sim, sim. Né? Aí o senhor imagina o peso. O senhor tem que trabalhar. O senhor tem que ir pro culto. O senhor tem que ser o sacerdote esse que o senhor está dizendo, né? Que o senhor aprendeu lá atrás. Sendo aquele que vai prover, ele vai proteger e vai dar destino. Exatamente. Né? Exatamente. Tem que ser essa força. Cara, é impossível, pastor, o senhor não acordar um belo dia de manhã e não achar sentido em nada. E faz sentido, né? Pô! E de fato, cara, a gente... Depois que Jesus começou a mudar minha história, ele começou a me posicionar como sacerdote do lar, de fato a gente percebe o quanto isso está em falta hoje. Uhum. Aí entra essa questão que o senhor falou agora, né? Daí tem a parte sacerdotal dentro do lar, tem a parte do meu trabalho, tem a parte ministerial. Uhum. E eu não posso ser, pelo menos eu penso dessa maneira,
Eu não posso ser um na minha casa, Aham. eu não posso ser um no meu trabalho, Exatamente. eu não posso ser um na igreja igual a gente pastoreia. Aham. Eu tenho que ser a mesma pessoa nos 3 lugares, Exatamente. ou até mesmo no supermercado onde eu vou fazer a compra, ou numa padaria que eu vou comprar um pão, numa praça que eu vou passear com a família. Eu tenho que ser a mesma pessoa em todas as esferas da sociedade. Uhum. Aí entra essa questão do sistema, né? O sistema, o que ele tenta fazer? Não, seja um dentro da igreja, Exatamente. seja um no trabalho, seja um dentro de casa. Não, mas a Bíblia não nos ensina dessa maneira. Então, a Bíblia, na verdade, ela entra em confronto com tudo que é mudando. É. E as pessoas não conseguem compreender isso, porque, de fato, ela vai mexer em muitas coisas que muita gente não quer que mexa. As portas fechadas. Sabe, eu sempre, quando a gente vai conversar com alguém, aconselhar alguém, eu falo assim, cara, existe um cantinho, um quartinho da bagunça no teu coração que tu não quer que mexa, mas é ali que o Senhor quer entrar. Exatamente. E mudar tudo. Então, o que eu vejo hoje, né? Infelizmente, quando você prega de fato, ou fala, né? Vive o que o Evangelho verdadeiramente quer que você viva, confronta muita gente. Isso é em todas as esferas. Sim. Né? Porque hoje está tão normal ser falado de tantas outras coisas, menos o verdadeiro evangelho genuíno. Né? Aquilo que transforma, que muda, que liberta, que cura, que faz um homem se posicionar dentro de casa, ser o sacerdote do lar, faz a mulher andar, né, na mesma visão do marido, sendo submissa a ele, tendo uma família alicerçada, enraizada em Jesus, para viver um propósito que é muito maior do que os meus desejos, as minhas vontades, renunciar tudo isso. Né, para viver aquilo que o Senhor tem para nós como promessa, como propósito. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer aquilo em Gálatas 2, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é muito forte, porque, cara, a partir desse momento que eu entreguei minha vida para Jesus, cara, quem dá a direção na minha vida não sou mais eu. Agora eu tenho que ouvir o Espírito Santo me direcionar em tudo que eu for fazer. Porque a partir do momento que eu faço algo pelas minhas emoções e sou direcionado pelas minhas emoções, eu me afasto do propósito que Deus tem para minha vida. Uau. É isso aí. Né? Quando eu tento agir de forma almática ou agir pelas minhas emoções, e se a gente não cuidar, pastor, as emoções falam muito alto, elas afloram. Eu que sei, pastor. Então, eu já agi muito assim. A gente age, querendo ou não, nós somos seres humanos, a gente está propício ao erro, né? Jesus vai dizer para os discípulos, quando ele está no Getsemane orando, pô, não, nem uma hora, cara. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que ele está apontando? Cara, a carne é propensa ao erro, ela é propensa ao pecado, ela não quer jejuar, ela não quer buscar, ela não quer ler a palavra, ela não quer ter um tempo de intimidade com o Senhor, mas o espírito já está pronto. A emoção romancia as coisas, né? Exatamente. Então, se a gente não estiver ligado e atento, as emoções começam a aflorar, ela começa a falar mais alto. E a gente é direcionado pela voz da nossa alma. Enquanto, na verdade, nós temos que ser dirigidos pelo nosso espírito. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8, né? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que há essa testificação? Quando há essa testificação, a alma fica calada. Ele aquieta a alma. E a carne é mortificada todos os dias. Só que para que isso ocorra, cara, eu tenho que ler isso aqui todos os dias. Né? Como o Senhor fala para Josué, e eu trago muito isso para a minha vida. Medita na lei do Senhor dia e noite, para que você não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Vai vir convite, pastor? Sim. Vai vir convite de todos os lados. Para que você fique amarrado num sistema e esqueça de viver um propósito. E Jesus veio para nos tornar livre disso. E por nos tornar livre disso, cara, a gente é bombardeado de tudo quanto é lado. Então, porque a gente não concorda com o que está acontecendo, né? Porque a gente crê no que a Bíblia nos ensina. Sim. Então, caminhar dessa maneira confronta muita gente. Porque tem coisas que vêm e o inimigo também faz uma força gigante, porque ele sabe o que a gente quer. Sim. Né? E a gente sabe, e em cima de emoções, apresenta algumas coisas que faz a gente fugir totalmente do centro da vontade do Senhor, mas a gente quer. E às vezes a gente ora direcionado para isso, né, pastor? Sim. Quer escutar o que a gente quer escutar, né? É muito mais fácil, né?
E É Deus muito o mais livre, cômodo. né? Deus o livre, se vir o contrário, não é de Deus. Eu lembrei de um testemunho falando sobre isso. Nós queríamos trocar de carro e tal, né? Aham, Nós estávamos com um carrinho, queria pegar outro. E eu apresentei para o Senhor em oração o jeito que eu queria. aham. Mas detalhei tudo certinho, como eu queria o carro e tal. Aí, vamos lá ver. Vamos lá ver. Aí vi o carro né, da forma que eu queria. Era um carro sedã, né? Bem bonitinho na época e tal. E eu assim, cara, é esse, cara. Porque a parcela ficou dentro do que eu queria. Nossa, É o carro do jeito que eu tudo se quero. encaixou. Não, mas aquela voz veio assim, mas falta a roda. Porque tinha peça roda liga leve. E a roda era de aro, o aro normal, o aro preto. Uau, Falta a roda. E eu brigando comigo mesmo. detalhe. Eu assim, não, a roda é apenas um detalhezinho que depois é um acessório. Falta a roda. E eu deixei passar. Aí eu mandei mensagem para um, mandei mensagem para outro. E se eu fosse tu esperava um pouquinho, né? Fosse tu esperar um pouquinho. Eu creio que esse não é o carro que Deus tem para vocês. E aquilo foi me deixando bravo, no sentido de, assim, como assim, cara? Pessoas que estão Nossa. junto da gente, caminham com a gente, conhecem a nossa história. E como assim não é? Aí, trabalhando, pessoas que não professam a mesma fé, pô, vai lá, cara, compra mesmo, é isso aí. Meu O Deus. carro é do jeito que tu pediu, falta a roda. Aí, depois de tanto relutar comigo e com tanta gente em volta, aí eu cheguei pra moça na concessionária, falei assim, olha, ela vai ficar com o carro? Assim, não, não vou ficar com o carro. Mas por quê? Porque eu pedi o carro pro senhor de um jeito, mas tá faltando a roda na liga leve e eu não vou ficar. Mas quem sabe Deus está preparando para ti um carro zero. Uau. Ela falou para mim, disse, não, amém. E de fato, a gente foi viajar para Chapecó para ver o meu sogro e a minha sogra. Pegamos um carro zero lá em Chapecó, Meu Deus. um olha golzinho, só. né? Era um Glória a Gol Deus. 2011, acho que era, 2012. Mas foi um carro zero. Uau. Então, assim, se eu tivesse olhado só, né, para aquilo que eu apresentei diante do Senhor e não tivesse prestado atenção na voz que me dizia, falta a roda, para muitos que estão ouvindo hoje, parece, cara, isso é loucura, como assim? Não, mas porque tudo que a gente apresenta a Deus vai vir de bandeja do outro lado. Uau. E eu sempre falo, cara, se tudo que você ora ao Senhor vir algo de bandeja, presta atenção nos detalhes. Porque ou vai faltar alguma coisa, ou vai enroscar no banco, ou vai pedir para alguém ser fiador. Aham. Quando parte para esse lado, mano, desiste. Aham. Porque daí não é o Senhor. Eu creio que quando Deus faz, ele abre as portas e tá tudo certo. Nossa. Então, são esses detalhes que tem que reger a nossa vida, sabe, pastor? A Bíblia fala, né? Que a paz do Senhor seja o árbitro sobre todas as nossas decisões. E até pouco tempo eu acreditava assim, que a paz seja o nosso árbitro, né? Mas não é a nossa paz. Aham. Porque a nossa paz pode nos enganar. É. Mas é a paz do Senhor. Seja o árbitro sobre todas as nossas decisões. Então, quando existe paz de Deus em aquilo que eu estou fazendo, cara, segue em frente. Não desista, permanece, porque Deus vai cumprir. Então, diante disso, de tanto testemunho que a gente viveu, né, de tantas coisas que a gente passou, tem muito assunto, tem muita coisa realmente, mas depois, né, que eu entreguei minha vida, que eu decidi mesmo, o pastor falou assim, não, cara, eu quero viver uma outra vida. Para mim, essa vida que eu estava vivendo já não vale mais a pena. A gente tenta preencher o vazio da nossa alma com tantas coisas. Aham. E esse vazio da alma só quem pode preencher é É. Jesus. Não existe nenhuma palavra mágica, não existe, eu sempre brinco, não existe vara de condão, mas existe um Salvador que morreu por nós na cruz, que quer mudar a nossa história, que Ele quer transformar a nossa vida, que Ele quer restaurar casamentos, mas Ele precisa de um posicionamento, uma decisão nossa. Se a gente relutar contra isso,
a gente não vive o propósito pelo qual Deus nos criou. Amém. Né? Então, Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro, é aquilo que nos move. Ele é o ar que respiramos. Ele é o Senhor da nossa história. Amém. Ele é o Senhor da nossa vida. Amém. Ele é aquele que tem a direção de tudo. Ele é aquele que, antes da fundação do mundo, ele já existia. Ele é aquele que, como está em Jeremias 1, ele nos conhece antes de formar no ventre da nossa mãe. Se ele nos conhece antes de nos formar no ventre da mãe, é porque já existe um propósito. Amém. Já existe algo grande da parte de Deus para a nossa vida. E a gente tem que permanecer nisso, pastor. Eu vejo pessoas se afastando do Evangelho, se afastando de Jesus, por tão pouca coisa, cara. Uhum. E eu percebo que se a pessoa se afastou do Evangelho, se afastou de Jesus por causa dos homens, ela nunca foi por causa do Senhor, cara. Claro que não. Nunca foi. Ela precisa ter um encontro real. Jó falou isso em Jó 42, né? Antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Ah, pastor, mas hoje imagina. Os meus olhos te contemplam. Meu Deus. É essa revelação, pastor, que a gente tem que ter. E depois de passar o que ele passou, só aí já dá o aprendizado para qualquer um. Para qualquer um, cara. Eu leio a história de Jó, ela parece que é uma história que contradiz com todas as outras, porque ela de fato rebate muito com a gente. Ela nos confronta. Como assim um homem que é temente a Deus, né? Um homem que é devoto ao Senhor, com zelo, com sabedoria, com excelência, e de repente Deus permite acontecer tudo o que aconteceu com ele. E a gente tem que trazer isso para nossa vida, porque Jó, ele vai dizer em um dos capítulos, né? Aquilo que eu receava me aconteceu. Aquilo que eu temia me sobreveio. Ele tinha medo de perder os filhos, até porque ele sacrificava ao Senhor pelos filhos quando faziam festa. Sim. Então ele tinha esse receio. Cara, se eu perder os meus filhos, se o Senhor voltar, se o Senhor vier buscar, então eu vou sacrificar por eles. E Satanás foi tão astuto que a primeira coisa que ele fez quando Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó, ele matou os animais. Os animais. Não tinha como sacrificar. Não tinha como sacrificar o Senhor. A primeira coisa que Satanás faz quando ele tenta nos atingir é exatamente isso, pastor. É tirar nosso poder de oferta. Aí abre uma porta, pastor, que daí a gente já entra em outro lugar. A porta da inconstância, né? Sim. A gente trabalhou com homens durante muito tempo, né, pastor? Sim. De repente, isso tudo em relação ao posicionamento dentro de família, né? Exige muito um posicionamento do sacerdote, do homem, né? Do cara, aquele que precisa entender o lugar dele, né? O lugar da esposa, né? Sim. O senhor passou por isso, até porque foi o início da sua conversão. Essa inconstância, ela denuncia uma meninice? Denuncia. Eu aprendi, né, a viver isso dentro da minha casa. Muitas coisas que eu tinha que tomar decisões, eu passava para minha esposa tomar. Assim, vai lá e faz você e tá tudo certo. Só que no caminhar, a gente entende que, cara, peraí, tem coisas que eu tenho que fazer, eu não posso terceirizar o que eu tenho que fazer. Exatamente. Então, a partir desse momento que a gente começou a conversar, tanto a minha esposa e eu juntos, né, conversando sobre, e ela também teve esse entendimento, cara, eu preciso estar na minha posição, no meu lugar, que o Senhor me chamou. Eu falei uma vez para os homens que tantos homens querem uma mulher sábia de Provérbios 31, né? Ah, meu Deus, que a minha mulher seja a mulher de Provérbios 31. Tá, e o que você está fazendo para que ela seja uma mulher de Provérbios 31? Porque a mulher só é a mulher de Provérbios 31 quando o homem se posiciona dentro da sua casa. Exatamente. Porque não adianta eu não me posicionar e querer que uma mulher seja a mulher de Provérbios 31 enquanto eu seja um acabe da vida. Querendo que ela resolva tudo e eu fique de boa. Não, e não é isso. Quando há esse posicionamento, pastor, muda. Por isso que Satanás ele tenta lutar tanto contra o posicionamento do homem, principalmente. O volume de pessoas se convertendo hoje
né? Graças a Deus, eu creio que Deus está mudando essa história, né? E Deus está mudando realmente, mas até então se convertiam mais mulheres do que homens. Né? Por quê? Porque o Satanás não quer que um homem se posicione como sacerdote. Ele sabe que existe uma autoridade de Deus sobre a vida dele, do homem principalmente, cara, que muda tudo. Porque a pastora pode até confirmar, né? Hoje, muitas mulheres buscam a igreja para que Deus dê um jeito na vida do marido. Mais ou menos isso. Né, pastora? Eu fui prova disso. Porque assim, cara, é visível hoje que Deus tá tentando posicionar os caras. Sim, sim. Né? Mais do que, eu vejo hoje, pastor, muito mais do que antes, na realidade. Sim. Deus está trazendo até vários jeitos para isso, né? Olha lá, o cara que sobe na montanha, o cara que é isso, que é aquilo. Claro que eu entendo que, tipo assim, não é a subir, eu acho que isso é uma questão de experiência, né? Sim. Jogo falando, né, pastor? Sim. É uma questão de experiência. Eu não acredito, cara, que um homem vai virar a chave de coisas, né, de vida toda, porque subiu a montanha. Eu acho que isso a gente pode fechar a porta do quarto. Exatamente. E ganhar aquilo ali é o natural dentro de um relacionamento que a gente estava falando antes. Exatamente. Né, pastor? Então, experiência é válido? Pô, quem que não quer ter experiência, né? Do modo, o jeito. A gente viveu um tempo, pastor, eu e o senhor, que às vezes nós tinha três retiros no mês. Sim. Né? Sim, sim. Inúmeras experiências a gente teve. Né? De Muita ver homens coisa transformando, ver homens entendendo, pô, cara, mudei minha vida. Mas ao mesmo tempo, pastor, a inconstância pegava eles de uma forma que, tipo, viveu aquele momento, de repente durou uma semana. Na outra semana vinha a esposa falar com a esposa da gente e dizer assim, e foi só fogo de palha. Sim. É uma decisão. É uma decisão. Parte desse posicionamento, né? Eu quero fazer um paralelo do que a Bíblia nos ensina. O povo quando saiu de Israel, né, saiu do Egito. Deus começou a direcionar o povo para o meio do deserto. Né, chegou diante do Mar Vermelho, aquele barulho todo e tal. O exército vindo atrás de Faraó. Não dá para fugir para o deserto, porque tinha animais que poderiam né, atacar. Um paredão de rocha não daria para subir. E na frente o Mar Vermelho. E aí, o que a gente faz? Começaram a murmurar para Moisés. Moisés, trouxesse a gente para morrer até aqui? Aí Moisés vai orar ao Senhor. E Deus fala, quem falou para te parar? Coloque o pé e deixa que o resto eu faço. Só bote o pé. Né? Toque com o cajado e deixa que eu faça o resto. E o mar se abriu. Eles atravessaram a pé enxuto do outro lado do mar, mas cantaram. Né? Miriam cantou com tamborim, se alegrando, louvando a Deus. 3 dias depois, o que aconteceu? Murmuraram. Não tem água para tomar. Eles viam os milagres. Coisa que nunca nós vamos ver esse pá, né, pastor? Eles viam os milagres. Mas uma coisa é ter o que Moisés teve. Moisés teve a experiência de uma sarça que ardeu em chamas e não se queimava. E uma voz que dizia de dentro dela, o Senhor de uma forma teofânica apareceu para ele, numa sarça ardente, vamos dizer assim, falando com o próprio Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu estás é santo, é terra santa. Então ele não teve apenas um milagre, mas ele teve a experiência, sabe, que nenhum daqueles homens teve. Então milagres para eles, tá tudo certo, fez abrir, tá, e agora? Cadê a água para nós tomar? E assim eu vejo também na questão de um retiro. Por quê? Porque lá dentro do retiro a gente vê milagres, cara. A gente vê o toque do Senhor e Senhor trazendo cura, libertação. Só que se você não tiver uma experiência com Deus, 3 dias depois, você vai começar a murmurar. Uau, verdade. 3 dias depois você vai falar assim, cadê a água? Meu Deus, verdade. Que eu não estou conseguindo tomar. Então, assim, de fato, o que falta realmente, pastor, porque o encontro transformou minha vida. Não, transformar é diário. Eu entendo dessa maneira. Sim. A transformação de Deus, ela é diária. Você pode ter tido uma virada de chave, uma mudança de mente, que isso é necessário. Sim. Aquela mudança de mente está em Romanos 12. É o básico. É o básico. Sabe? Não, cara, minha mente mudou.
De fato, a minha mente agora não está mais amoldada naquilo que o mundo tentava me reger. Agora eu tenho uma mudança completa em Cristo, a minha mente foi tocada por Ele e agora eu vou viver uma vida de transformação. Aí é diferente. Porque se a gente só viver esses momentos e não ter a revelação de quem Ele é, e claro que a revelação é algo constante, é algo que você tem que buscar diariamente, né? Ali você viveu experiências no retiro. Só que através da experiência, o Senhor quer te levar a ter uma revelação. Então, por isso que Moisés falou, Senhor, se o Senhor enviar anjos, esse povo vai aceitar. Mas eu não quero que o Senhor envie anjos para nos governar até a terra prometida. Eu quero que o Senhor mostre a tua face para mim e mais, eu quero que o Senhor vá com a gente. Aí Deus falou assim, então tá bom. Eu vou mandar uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E eu não posso mostrar minha face para ti porque tu não vai ter você não vai conseguir suportar. Mas eu vou te colocar na fenda da rocha. Eu vou passar e você vai me ver pelas costas. É isso que eu quero. Milagre eu já vivi um monte. Eu quero ver o Senhor. Uau. Né? E ali prova realmente como para a gente ver a glória de Deus, né? O Moisés fala, mostra-me tua glória. E para vermos a glória de Deus, a gente só tem que estar escondido em um lugar. Para ver a glória de Deus, a gente tem que estar escondido em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Moisés, quando foi escondido na rocha, na fenda da rocha, a rocha tipifica Cristo. Então, é Cristo que nos possibilita ver a glória de Deus, o sangue de Jesus. Ele que conduz. Ele que conduz. Porque se nós não tivermos com o sangue de Cristo em nós, não tivermos escondido nele, como está em Gálatas 2, se não tiver debaixo dessa proteção do Senhor, a glória de Deus nos fulmina. A gente não tem estrutura para suportar. É igual... aí entra nessa questão, né? Essa questão de hoje ter muitos homens cheios de mimimi, cara. Sabe? Que... Você sabe, né? A gente lidou com homens quanto tempo? Ainda lida. Né? Ainda lida. Volta e meia aparece. E aí você dá uma confrontada de uma forma, as pessoas já... Não, mas não é bem assim. Porque não... desculpa a forma que eu vou usar para falar agora, mas tem pessoas que não querem viver uma transformação. Elas querem viver a promessa. Mas não querem viver a transformação, pastor. Não, e assim, é um vitimismo que hoje envolve, né, os homens em cima daquilo que está acontecendo com a vida. Sim. De não querer enfrentar na realidade quem é de verdade. Porque assim, as portas estão fechadas, elas precisam ser abertas. E o pior que das portas fechadas é que também a Bíblia está fechada. Entendeu? E aí não quer abrir nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque daí a distração proporciona mais prazer. É tudo uma função, como o pastor Saulo fala, prazer, posse, poder. Cara, é incrível. Pastor, e se baseia nisso aí. Rapaz, se tem alguém que foi usado em relação, esse foi aquele homem. Porque assim, ele trouxe... Agora ele lançou o 2, né? O 2. O Quinta Ilha 2. Ele trouxe muito... Cara, Deus usou muito ele, assim, porque é a mais pura verdade. Nessa inconstância aí que a gente tava falando, maioria das pessoas que tem esse problema de estar em cima, estar embaixo, estar em cima, embaixo, é porque viveu a vida inteira em cima do prazer. Sim. Sim. Porque daí o prazer, ele resgata, porque, pô, se eu tiver que passar 20 minutos dentro do meu secreto e tá passando aquela série que eu fiquei um mês esperando da Netflix. Pá, vai ser lançado hoje. É hoje, pastor. Só que o Espírito tá dizendo assim, cara, vai para dentro, vai pro secreto, vai orar. Na realidade, quando o desejo, pastor, tá muito mais alto que o desejo do secreto, já tá tudo errado. Já. Na realidade, tu já tá a léguas de distância. Eu costumo dizer que o ir por secreto, que Jesus nos ensina, vai pro teu quarto, né? Vai pro teu quarto e fecha a porta. O segredo não tá no quarto, cara. O segredo tá na porta que se fecha. Até porque o meu secreto é o meu chuveiro. Tá entendendo? O meu secreto... Paga um preço por isso, né? Da luz, mas... Mas tá tudo certo. Mas é lá, cara. É lá que... Mas é isso aí, cara. Que vem as lágrimas, lá que... É lá. Eu gosto. O meu secreto muitas vezes é o meu carro. Ali eu choro. E uma vez eu indo para Itajaí, quando trabalhava em Itajaí,
E bem na esquina, no sinaleiro, na 7 de setembro, esquina com a Joca Brandão. Uhum. Eu parei o carro, era 7h15 da manhã. Eu parei o carro, eu fui orando, cantando, e parei o carro no sinaleiro. Desceu uma glória de Deus dentro do carro, que eu não me aguentei, comecei a chorar parado no sinaleiro, e aquela voz bradava dentro de mim assim, pastorzão: ainda não acabou. Uau. Tem mais ainda. Tem mais do meu trono não cessa. Da onde está vindo isso, tem muito mais para vir. Uau. Então, o que eu vejo hoje entra nesse detalhe, né? As pessoas serem tão inconstantes que aquela experiência que ela teve já é o essencial. Uhum. E não é. Cara, desde quando eu me converti, que foi dia 15 de agosto de 2010, até hoje, a gente vive em constância no sentido de uma constância de experiências com Deus, de intimidade com Ele, não uma inconstância, mas uma constância de viver tanta coisa na presença dEle, e não vai parar aqui. Não vai parar, porque tem muito mais de Deus ainda para ser derramado. Sabe? É aquilo que está escrito quando ele tem encontro com a mulher samaritana. Uhum. Né? Aquele que beber da minha água, está lá em João 7, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, assim, existe um trono, existe uma água que emana do trono que não cessa. Agora, quem está disponível para beber da fonte? Sabe? Quem está disponível em largar aquilo que vivia, renunciar, porque o evangelho é renúncia. Uhum. O evangelho é renúncia, o evangelho é uma transformação genuína de mente, o evangelho é você abrir mão dos teus prazeres para viver a vontade de Deus, sabe? Para viver aquilo que Deus tem para você, né? Para renunciar às minhas vontades. Cara, quantas coisas a gente queria fazer. Sim. E a gente não faz por quê? Cara, porque eu já renunciei a isso. Isso não faz mais parte do meu dia a dia. Isso não faz mais parte da minha forma de viver. É a mesma coisa um casamento. Eu falo, né, a gente conversa e a gente teve o culto de casais agora, eu falei, cara, o casamento é o cônjuge renunciar pelo outro. Uhum. É renunciar à sua própria vida para que na vida da outra pessoa seja construído um alicerce fundamentado em Cristo, para que ela possa viver o evangelho genuíno e puro. Porque o casamento não é só para nós termos uma comunhão gostosa dentro de casa. Não, o casamento, a família, ela foi criada para alcançar outras famílias. Então, Deus, tudo tem um propósito, não é? O evangelho é só meu. E não, o evangelho é para que vidas sejam tocadas. O Pai é nosso, né? O Pai é nosso, o pão é nosso, né? Então, é plural, não é no singular. Então eu vejo assim, nessa questão do posicionamento dos homens, eu creio que falta ainda muita gente se posicionar nisso. Sabe? Por quê? Porque quando a Bíblia começa a nos confrontar de fato, como ela me confrontou, quando o Senhor me colocou diante do espelho e me confrontou com a verdade, assim, não, é isso que eu quero viver. Sabe? De eu ir na frente do espelho, e sabe como Paulo fala? É como esmurrasse o meu corpo, né? E eu fazia isso na frente do espelho. Assim, cara, e aí, quem tu é? Quem tu pensa que tu é? Quem tu acha que tu é? Cara, sem Jesus a gente não é nada. Esse dia do espelho é o dia... Não. Acho que todo mundo, algum dia que está buscando de verdade o Senhor, Ele conduz para esse lugar. Eu creio que sim, cara. Que é impossível. Eu já estive nesse lugar, eu vou falar pro senhor, é a coisa mais horrível do mundo. Porque assim, ó, por eu viver uma vida, uma constância em uma vida mundana em relação a crime, droga, então tava muito certo pra mim de não usar. Eu não tô usando, tô gordinho, ninguém vai dizer que eu tô usando, então Sim. já tá bom, então ninguém vai falar de mim, né? Tô bem vestido, então ninguém vai falar de mim. Então eu vivia dentro de um bom tempo, no início do evangelho, essa inconstância na superficialidade. Sim. Eu nunca que imaginei que o detalhe não era o que estava por fora, cara, era o que estava por dentro. Porque eu nunca tinha nascido usando droga. Minha mãe não me deu cocaína no leite materno, pastor. Exatamente. O que me levou a usar essa droga? Porque eu vim de uma família estruturada, vamos dizer assim, em relação a mundo, né?
pai oficial da Polícia Militar, a mãe dona de casa, os dois extremamente, né, com uma idoneidade gigante. Então, pô, família perfeita. Os meus 2 irmãos, misericórdia, era só elogios. Então, como é que a A rapinha ovelhinha. a rapinha do Tacho lá, que era o mais novo, se foi para esse lugar, virando a família de cabeça para baixo, né? E eu tive que entender, no momento que Deus me levou pro espelho, de entender que seguinte, Diogo, lembra quando tu mentia? É, Lembra quando tu mentia, cara, e tu gostava daquilo? Pois é, a tua vida inteira foi uma mentira. Então tu é um uau, mentiroso. Tu é nunca isso aí. conseguiu se relacionar com ninguém porque tu sempre gostou de adulterar. Então tu é um adúltero. Exatamente. Cara, e é no momento que a gente mais se acha, cara. Aí parece que Deus pega ali, bum, bum. Aí o Senhor nos encontra. Ai, não é Eu nada. estava hoje de manhã meditando, né, sobre o que Deus ia fazer aqui. E o Senhor me deu uma frase bem legal, cara. A gente nasce para morrer, Uau. né? Porque a gente vive um novo nascimento em Deus. Sim. Só que a gente agora tem que morrer. Morrer para quem? Hum. Morrer pra gente mesmo, É. cara. Então enquanto a gente nasceu e viveu da nossa maneira, a gente não, sabe, a gente não estava morto no sentido de, cara, de morrer pra mim, de viver as coisas do Senhor. Não. Agora eu preciso nascer da água e do Espírito pra morrer. Pra morrer pra mim, pra morrer para minhas vontades, pra morrer para os meus desejos, pra morrer para os meus prazeres, pra viver o que Deus tem pra gente. Aí sim, a gente se encontra vivo na presença do Senhor. Sim. Então, e o espelho é muito forte, cara. Essa experiência do espelho é... Na realidade, quem não. Quem vive uma vida inconstante e vai para esse lugar, ele recua. recua. Ah, Ele não suporta. não. Porque ele não consegue enxergar quem ele é. E vou falar que ele ainda leva esse contexto ainda para uma acusação de Satanás ainda. Uhum. Porque, cara, hoje o problema é o não abrir as portas, pastor. É simplesmente não buscar uma cura interior. É. O que mais hoje Deus está falando nesse tempo, pastor, é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Não é sobre simplesmente. Também, não vamos generalizar, mas também o contexto gospel, esse sistema também ajuda isso, né? Sim, cara. Né? Infelizmente, né? Levar as pessoas a buscar coisas fora do que dentro. É. Eu vejo que enquanto a gente estava vindo pra cá e estava escutando um louvor, e esse louvor me fez meditar enquanto a gente vinha. O Senhor está nesse tempo nos levando novamente para um lugar do primeiro amor, cara. Aham. Nós precisamos voltar urgentemente, pastorzão. Nós precisamos voltar à essência de tudo, cara. A gente precisa voltar a essa essência. A gente precisa voltar a esse primeiro amor que se perdeu no caminho. Sabe? Aquilo que o João escreve em Apocalipse, né? Em uma das igrejas, não me recordo qual foi a igreja que ele escreveu. Mas o Senhor fala assim, cara, tudo que eu odeio, vocês odeiam. Uau. Mas, porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então, às vezes, a gente está tão bitolado não, mas essa aqui é a forma correta de fazer, essa aqui é a forma certa, porque está escrito que está certo, mas a gente esqueceu de viver o primeiro amor. A gente está funcionando e não está fluindo. Sabe, a gente está apenas fazendo as coisas funcionarem. Mas fluir, que Deus nos chamou para fluir, a gente não está fluindo. Nossa. Nós precisamos voltar urgentemente ao primeiro amor para parar de funcionar e começar a fluir. Meu Deus. Porque quando a gente flui, as portas se abrem. Deus, ele cumpre com promessas. O rio conduz, né? O rio conduz. Está lá em Ezequiel. Né? Por onde a água passa, vai trazendo flores, árvores nascem na beira do rio. E os frutos são alimento e as folhas de remédio. Olha a promessa de Deus. Só que quando a gente funciona, tem o pé de árvore, Uhum. tem as folhas,
mas só está funcionando. Só está de forma estética. Enquanto, na verdade, Deus nos chamou para fluir. E a minha oração diária é: Senhor, nunca me deixa perder o temor. Sabe, às vezes a gente fica tão... a gente já tira de letra o que a gente vai fazer, Sim. que a gente perde o temor. E o temor a gente nunca pode perder. Sabe, a gente fica nervoso, vamos gravar um podcast. Uhum. Não é o podcast. Uhum. Cara, é o que vai ser dito ali. Exatamente. É o que vai ser compartilhado ali. É. isso que gera o temor, é isso que faz a nossa carne tremer. Né? Porque é a palavra. E tem gente que vai ouvir, que vai ser tocado por ela, vai ter uma vida transformada, vai viver uma transformação em Deus a partir de então. Então, o temor nunca pode faltar. E se perder? E se perder, cara? Acendo o alerta. Então, assim, por isso que, conversando com um pastor amigo, ele falou assim: Pastor Alessandro, nesse tempo Deus vai parar tudo que está funcionando. Uau. Porque é necessário voltar a fluir. Porque aparentemente, pastor, a gente puxou tanto assunto, né? Uhum. Mas é isso aí. Aparentemente tem coisas que muitos de nós, né, muita gente está fazendo achando que é Deus que está na frente. Mas não é, cara. Sabe, porque a gente, humanamente falando, a gente tem capacidade. Uhum. A gente tem sabedoria e inteligência, porque Deus nos dotou disso. Uhum. Então a gente consegue vencer um obstáculo no sentido de, eu vou conquistar algo, vou conquistar minha casa. Cara, você vai lá, conquista, tudo certo, trabalhando, ralando, Sim. você vai ter, Uhum. você vai obter. Mas, e aparentemente, não, porque Deus está me abençoando, mas, cara, o cara não está orando, o cara não está buscando, o cara não está congregando, porque é necessário congregar, é necessário ter o lugar de comunhão. Uhum. E tem diversos textos na Bíblia que nos mostram e nos apontam para isso. E às vezes aquilo que está dando certo, a gente pensa assim, não, é Deus que está fazendo. É igual quando tudo está dando errado, a gente pensa, não, é Satanás. Não é, cara. Uhum. Quando parece que está tudo dando errado, o vento está soprando o contrário, é Deus movendo e tirando as coisas do lugar para que ele possa estabelecer o que ele tem para estabelecer. Porque tem muita coisa em nós, ainda enraizado em nós, alguns carrapichos que estão agarrados na gente, que precisa ser arrancado. E esses ventos que sopram é para isso. A gente, meu Deus, Satanás se levantou. Não, cara, é Deus movendo, é Deus fazendo. Se a gente tiver o discernimento de espírito, a gente vai entender que é Deus fazendo. Uau. Né? É Deus operando. Jó, foi Satanás que tocou na vida. Não, Deus permitiu, cara. Uhum. Foi Deus movendo sobre a vida de Jó para que ele não apenas conhecesse de ouvir falar, mas que ele tivesse uma experiência lá na frente. Exatamente. Então, Deus permite acontecer, soprar o vento para que algumas coisas saiam do lugar. E voltando, né, ao nosso testemunho de vida, eu sempre brinco, né, com ela assim, cara, é tão fácil a gente cantar, né? Te adorarei, não importa as circunstâncias, te louvarei e tal. Eu assim, então tá bom. Eu acho que Deus olha para nós e fala assim, então tá. Já que tu vai me louvar, não importa as circunstâncias, então vou botar uma circunstância. Então vamos moldar. Vou te moldar. Vamos moldar. No primeiro vento que sopra, misericórdia. Então, assim, entra nessa linha da inconstância, nessa linha de a gente ser muito imediatista, sabe? A gente quer muito para ontem. Uhum. Mas o que você fez para que Deus fizesse ontem? Nem leva tempo para Deus fazer de repente. Já dizia Viviane Martinello lá. Para nós demora um tempo, cara, mas para Deus o hoje é o de repente. Pastorzão, deixa eu te falar uma coisa. A gente já indo pro final. Diante de tudo que o senhor passou, né? Junto com a sua família, entendendo o propósito, entendendo o seu posicionamento, né? Porque eu acho que é o que mais chamou, né, a atenção diante da história do senhor, né? Vivendo realmente, enfrentando aquela porta fechada, né? E enfrentando aquele famoso espelho, né? Que aquilo vai entrar na vida de qualquer menos, mais tarde ou menos, enfim. Mas hoje, diante de tudo aquilo que Deus fez, hoje Deus colocou o senhor diante de uma igreja, né? Cuidando de pessoas, cuidando de vidas. O que Deus hoje está fazendo através de onde o senhor está
E principalmente, assim, o senhor como o anjo da igreja, buscando o Senhor, o que que hoje Deus está apontando? Pastor, eu creio que Deus está nos levando exatamente a viver os princípios estabelecidos por Ele. Como, por exemplo, né? O que é o princípio de Deus? Família, que é a Aham. base de tudo, né? A base é o fundamento, é o que rege uma sociedade. É a família. Então, o que Deus tem mostrado muito para nós em questão de ministério é que nós possamos viver isso de uma forma muito, mergulhado nessa certeza. Cara, se Deus constituiu a minha família para que a minha família venha alcançar outra. Aham. Então, o que nós temos passado como uma visão de Deus clara? O que Deus me deu como uma estratégia, né? Atos capítulo de número 2. Primeiro ponto. Cara, que tenha temor em tudo que você vai fazer. Amém. Porque quando se tem temor, a gente percebe que Deus vai acrescentando. Eu não preciso fazer força. Uhum. Eu não preciso fazer eventos. Uau. Entendi. Entendeu? As pessoas têm que ficar na igreja, né, em comunhão conosco, não por aquilo que a placa proporciona, Uhum. mas por aquilo que Deus já estabeleceu como princípio. Então, o que eu tento sempre passar para eles é fundamentado na palavra, é estar enraizado nas escrituras. Evento passa, Uhum. tudo vai passar. A Bíblia já diz sobre isso, né? Tá lá em 1 Coríntios 13. Né? Profecias vão passar, Uhum. palavras vão passar, os dons vão cessar, mas o amor, que é a base de tudo, as escrituras do Senhor, a palavra de Deus, que é o próprio Deus encarnado, essa nunca vai passar, nunca vai ficar vazia, cara. Então, assim, o que eu tento, o que eu passo para a igreja, na verdade, é caminharmos no início, como no início de tudo, como está em Atos capítulo 2. Quando se tem temor a Deus, a sua palavra, quando a gente reverencia a presença do Senhor, a gente começa a viver os milagres que a igreja primitiva viveu. Esse é um ponto principal. Deus nos dá estratégia para alcançar uma cidade? Sim. Deus tem nos dado estratégia, a gente está colocando em prática tudo isso, até porque nós estamos aí 3 anos caminhando com a igreja, Sim. então tem todo um processo, é devagarzinho. Eu sempre falo que diante de tanta necessidade que existe, a gente não pode caminhar por ela. Até porque é outro processo, né, pastor? Deus Tá fez em entendendo? vocês, agora para através de vocês. Através da gente. É. E se a gente for caminhar por, de fato, necessidade que falta na igreja, nesse sentido, né, em alguns ministérios, cara, a gente pode matar pessoas. Sim, A gente pode matar pessoas. exatamente. Ah, tu toca, ou tu canta, ou tu prega, ou tu... Cara, então vem pra cá. Aham. Sobe lá no altar e já prega, já dá ali. Não, não é assim que funciona. Eu preciso entender que existe... Uma vez alguém me perguntou, né? Pastor, me coloca aí em qualquer setor da igreja que eu... Assim, não, cara. Se eu colocar em você naquilo que eu preciso, Aham. eu vou te matar. Sim. Agora, eu prefiro esperar em Deus, uma direção do Senhor, e te colocar onde Ele quer que você esteja. É diferente. Amém. Que daí você flui. Aham. E além de fluir, você vai abençoar. E eu percebo isso. Então, assim, o que o Senhor tem ministrado no nosso coração, primeiro, temor, né? Cara, tenha temor de Deus. Por quê? Os milagres vão acontecer. Não caminhe por necessidade. Porque existe muita necessidade. E não são poucas. Mas se eu botar alguém por necessidade, eu vou estar ferindo, matando aquela pessoa. Porque entre aspas, a gente compreende um pouco do reino espiritual. Aham. Sabe das astúcias, ciladas do maligno contra a nossa vida. Então, se eu boto alguém em um lugar que
por causa da minha falta, eu vou estar botando ele na frente de uma batalha sem armadura e sem arma. Sim, uma faquinha de serra. Eu vou estar botando ele de frente de uma batalha que eu sei que ele vai morrer, espiritualmente falando. Então eu prefiro cuidar da pessoa dessa maneira, dizendo, cara, vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. E seguir debaixo de uma linha do temor do Senhor. Porque onde há temor tem sabedoria. Exatamente. Né? Tá lá em Provérbios 1. E Atos capítulo 2 que fala, em cada alma havia temor. E milagres, maravilhas, sinais e prodígios aconteciam por intermédio das mãos dos apóstolos. E eles tinham tudo em comum. Todos os dias estavam nas casas, no templo, adorando. E a Bíblia diz que a cidade compactuava com aquilo e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, o que eu aprendo com isso? O que o Senhor me deu como essa visão de igreja em Nova Trento? Cara, eu não posso caminhar por necessidade e não posso caminhar no sentido de eventos, mas eu preciso caminhar pautado na palavra, porque quem vai acrescentar é o Senhor. É Ele que vai acrescentar. A estratégia a gente tem. A gente quer fazer salas para consultório médico. Uau. Tudo isso, sabe? Projetos tem. Projeto tem, tá no coração. Vai sair isso do coração amanhã? Cara, Deus pode fazer. Leva tempo para Deus fazer de repente. Sabe? Para mim tá levando um tempo, mas para Deus o amanhã pode ser o hoje. Exatamente. Então, assim, temos estratégia para alcançar? Temos, cara. Temos estratégias. E é uma visão do céu, né, pastor? Porque eu vou falar pro senhor, tudo que mais querem, principalmente pessoas começando, né, dentro de 3 anos, é que isso aconteça, que o senhor falou, né? É eventos, é isso, é igreja cheia. Mas aí entra dentro de um contexto que a gente já viveu também, de viver num lugar cheio com pessoas vazias. Sim, cara. E esse é o maior problema Esse de é o todos. maior problema de todos. Uma vez perguntaram para um certo pregador, pastor, não me lembro, o evangelho que cresceu no Brasil. Ele falou assim, vírgula, Uau. né? O número de evangélicos cresceu. Mas por que o nosso Brasil continua do mesmo jeito? Ó. Sabe? Então assim, o número de evangélicos cresceu na cidade. Mas por que a nossa cidade continua do mesmo jeito? Por que não teve uma mudança na nossa cidade? Por que a nossa cidade não está vivendo o que Deus tem para ela? Por que ela continua com prostituição? Por que ela continua com tantos erros, assassinatos, roubos? Por quê? Se tem um crescimento evangélico. Alguma coisa não está certa. Né? Então, assim, o crescimento em números não condiz com aquilo que de fato tem que ser. Eu penso dessa maneira. Sim. Né? Eu penso dessa maneira. Então, assim, se o número de evangélicos cresceu, e como o pastor frisou muito bem, 3 anos, eventos e isso, aquilo. Cara, é uma coisa que o Senhor ministra muito no meu coração. Para não caminhar por isso. Porque senão eu vou ter que sustentar. Um ancião falou uma vez assim para mim, pastor. Um ancião conhecido nosso. Se a gente levar um palhaço pro picadeiro, a gente vai manter toda vez um palhaço novo para poder manter pessoas olhando o picadeiro. Exatamente, cara. É bem isso aí. Por isso que Deus tem urgência. Ele não tem pressa. Porque pressa é sinônimo de quem está atrasado, né? Mas Deus nunca está atrasado. Ele tem urgência em que a igreja volte a esse primeiro amor. A essa essência de tudo. Né? De que, cara, o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. É lei, mandamentos, princípios que aqui estão escritos. E se a gente viver isso de uma forma muito genuína, sabe, de mergulhado mesmo na palavra de Deus, cara, a gente vai viver uma cidade restaurada. A gente vai viver um estado transformado, uma nação curada. Por quê? Porque a palavra, não estamos crescendo apenas em número, mas estamos crescendo em pessoas que estão buscando, orando pela nação de forma ininterrupta em comunidade. É isso que vai fazer com que tudo seja mudado, transformado. Então, por que
Israel, né? Israel sofreu tanto no sentido de passar por tantas coisas que enfrentaram, mas sabia que Deus estava com eles sempre. Cara, porque Deus levantou aquela nação para governar. Deus levantou aquela nação através de Moisés, que foi resgatar, através da vida de Abraão, né? A promessa que ele deu lá em Êxodo 12. Aham. Mas Moisés foi resgatador, trouxe Israel, né? Porque Deus queria estabelecer esse princípio, quer que as nações sejam como a nação de Israel, que busca somente um Deus. E a gente vê a promessa de Deus se cumprindo sobre Israel no sentido de, cara, olha o quanto Israel produz, né? Uma nação cheia de deserto e pedras, mas tem a mais bela rosa do mundo, né? E a gente vê tudo aquilo acontecendo em Israel e sabendo que Deus é prova do seu cuidado, do seu amor com uma nação. Transfira isso para a igreja. A igreja tem um poder, pastor, de mudar uma cidade. Uhum. A igreja tem um poder e autoridade de mudar uma nação. Uhum. A igreja tem poder e autoridade de mudar um Exatamente. bairro, uma rua. Exatamente. Cara, se ela mudou minha história, transformou minha vida, ela vai mudar a rua onde eu moro, ela vai transformar o bairro onde eu moro, ela vai transformar a cidade onde eu moro. O que precisa ser feito? Um posicionamento. Voltar ao início de tudo. E é isso que a gente sabe, tenta transmitir para a igreja. Cara, é viver dessa maneira. A igreja não é a placa. Não é a placa Jesus incomparável que está lá na frente do prédio. Cara, que dali não muda ninguém, não salva ninguém. Não. É só uma referência de um lugar onde a gente tem para congregar. Exatamente. Mas o que muda a história de uma pessoa é Jesus Cristo genuinamente sendo revelado no coração daquela pessoa. Então, o que nós estamos fazendo como igreja nesse tempo? Sabe, a gente faz tantos eventos, tantas coisas, mas o que de fato, claro, a gente não pode generalizar, né? Alguns eventos ele alcança pessoas de diversas, Sim, né? sim. Mas com fundamento e um propósito daquilo que Deus está dando, né? Isso, exatamente. Mas hoje a gente vê qual que é o meu receio, né? Igrejas que começam com eventos, cara, ela vai ter que manter eventos para sustentar aquilo. Então já não é Deus fazendo, é eu fazendo com minhas próprias mãos os eventos. Eu tenho que sustentar. E que não é nada barato. Então, assim, quando eu sustento de maneira... Eu não, né? Quando eu coloco Deus como a primazia, né? Onde as escrituras estão sendo lidas e de fato ela nos confronta, porque ela primeiro me confronta para depois eu comunicar para a igreja, porque se ela não mudar a minha vida, não muda a vida da igreja. Né? O ouvido mais perto do pregador é o dele mesmo. Exatamente. Então, se a palavra de Deus não mudar a minha história, ela não vai mudar a história de ninguém. Por quê? Porque eu não vou ter autoridade nenhuma para comunicar aquilo. Porque eu falo, mas as minhas atitudes não correspondem com aquilo que eu falo. Então, a Bíblia, ela tem que ser esse fundamento sempre. Nós fizemos agora recentemente na igreja, foi no início do ano, uma imersão, né, para os nossos obreiros. Cara, foi sensacional. Bem. Sensacional. Porque a imersão trabalhou muito nessa pegada, sabe? De honra, de entrega, de renúncia. E é o que nós precisamos viver. Se a gente não viver pautado nisso, qualquer evento de doutrina, sabe, vai te levar. Pessoas, tem muitos vídeos bons, claro que tem, né? A gente não pode... Mas as pessoas esquecem de um pastoreio local para poder ouvir no YouTube. Né? Não dando valor e acabando também não honrando, né? Porque depois isso eu falo no contexto geral, né? Que a gente passa por tantos lugares, a gente vai em tantos lugares que a gente ouve tudo isso. E não é nada de diferente. Os problemas são sempre os mesmos. Desde Gênesis capítulo 2, o problema é o mesmo. O pastor Saulo deixou muito claro aqui, com muita sabedoria. Posse, poder e prazer, mano. Não tem outro fim. Então, o problema sempre é o mesmo. Sabe? E as pessoas estão esquecendo da igreja local. E eu vejo... Cara, é absurdo
Mas a gente vê o número de desigrejados no Brasil. É muito maior do que os evangélicos, cara. E hoje tá tudo bem, né? E hoje tá tudo bem, É. sabe? Então, assim, sabe, uma aversão à igreja, não quer estar junto, não quer... Tá, mas o que aconteceu? Jesus fez alguma coisa para você? Porque Jesus estabeleceu a igreja, Sim. né? O ser humano vai errar, ele vai falhar, ok, cara, pede perdão, esquece aquele que ficou para trás e siga para frente. Tem um tempo de cura, tem um tempo, né? Jesus vai usar dos processos para te curar e para te libertar, para te moldar, para viver novamente o propósito. Vai, cara, é normal. Aguenta a paulada, aguenta, vai doer, tu vai chorar, tá tudo certo, faz tudo parte do processo, né? Deus vai te moer, mano. Não tem, pastor, entreguei minha vida para Jesus, o que vai acontecer agora? Cara, Jesus vai te moer. Exatamente. Vai te moer, cara. Ele vai quebrar o teu orgulho, a tua prepotência, ele vai te botar no pó. Só que depois, mano, ele vai te moldar conforme ele quer. Amém. Aí é diferente. Meu pastorzão, misericórdia, foi top demais. Eu já sabia, né, que ia ser, que eu sei o que o senhor carrega, né? Eu acho, pastor, que tudo isso que o senhor passou, tudo isso que o senhor contou, né, em relação ao seu casamento, a família linda que o senhor, né? Porque Vitória, se for para lá para analisar, o senhor já tem de balde, né? As coisas que aconteceram no meio do caminho, isso simplesmente foram circunstâncias para simplesmente moldar o caráter e o homem que o senhor é hoje, né? Amém. Mas acima de tudo, pastor, eu tenho certeza absoluta. Eu creio muito numa palavra que Deus, ele, no momento específico, ele não vai trazer aquele que tem 2 milhões de seguidores. Ele vai trazer os escondidos, cara. Sim. E eu tenho certeza do que eu tô falando, pastor. O senhor é um deles. Amém. O senhor é um Amém. deles. A pastora também é uma mulher muito sábia, assim, porque a gente se identifica, né, quando a gente conhece um pouco do contexto da história, né? A pastora é muito parecida com a minha esposa, assim, pelo que ela aguentou, que eu acho que esse é o principal, mas o jeito de enxergar o posicionamento de mulher, assim, e é isso que hoje necessita, pastor, principalmente desse fator que está tão longe, distante desse sistema gospel, Sim. é a simplicidade, né? É aquele, de não esquecer da onde saiu, né? Da barra, né? Da barra. Da barra, né? Da essência. Da essência, porque, pô, pastor, é muito amor, cara, pra ele ter enxergado a gente, Verdade. né? Verdade. Pô, se a gente olhar, pô, cara, tem milhões de pessoas, cara, mas ele escolheu o Senhor, a família do Senhor, pra trazer uma essência pra dentro de um contexto de cidade, cara, isso é gigante. Amém. Isso é Amém. Eu gigante, creio pastor, nisso. isso é gigante. E pra essa região lá ser tocada, é isso aqui, entendeu? Amém. Então, pastor, mais se eu posso hoje liberar uma palavra pro senhor e pro senhor tomar como posse, não desista, cara. Persevere, cara. Persevere, porque por mais que de repente o senhor acorde de manhã e não ache sentido de estar fazendo o que está fazendo, ele vai fazer, cara, o que ele prometeu. E o senhor sabe o que ele prometeu, né? Amém. Então, se ele prometeu, cara, só segura firme e vai, pastor, porque Segura o rojão. lá na frente, isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, pastor. Amém. Principalmente naquilo que o senhor vai ter para liberar. Porque não tem como largar um carro zero para um menino de 14 anos. Verdade. Precisa chegar aos 18 Precisa para isso amadurecer. tudo acontecer para dirigir aquela Lamborghini. Então, pastor, só permanece. Deus abençoe, meu pé. Te amo, viu? Obrigado. Não, meu querido. Obrigado Obrigado mesmo. pela Obrigado por ter vindo. oportunidade, tá? Amém. Uma benção estar junto com você. Amém. Gente, eu já tô chorando, né? Eu não demoro muito para chorar, mas hoje o pastor falou de muitas coisas aqui, né? Mas o que mais hoje, se eu posso liberar uma palavra para você, eu acho que todo aquele que busca o Senhor, que tem uma vontade de cada vez mais conhecer o Senhor, aquele que de repente está no primeiro amor, ele vai viver coisas extraordinárias com o Senhor, isso é fato, tá tudo certo. Mas vai chegar um momento, gente, que ele vai apresentar algo chamado espelho. É algo que vai mostrar você não superficialmente, porque superficialmente, se você botar uma roupinha bonita, você vai sair com aquela mentalidade que tá tudo certo.
Mas ele precisa mostrar algo que está lá dentro, está no interior. É algo que está escondido, é algo que vai fazer você elevar níveis, chegar a lugares aonde Deus estabeleceu você chegar. E se eu posso te liberar uma palavra hoje, abre essa porta logo, gente. O momento que esse lugar chegar, do espelho, onde ele falar realmente quem você é, as atitudes que você tem inconscientemente, porque tem coisas que a gente faz que se tornam natural e a gente não percebe o quanto a gente está infringindo a palavra e os princípios do Senhor. Egoísmo, orgulho, eu posso enumerar inúmeros aqui. Mas o que mais você precisa entender é que o acesso a esse lugar escuro vai trazer você a um nível de experiência com o Senhor inimaginável, algo muito especial, algo muito importante. Paulo, ele disse que chegou em um lugar onde ele ouviu coisas indizíveis, algo muito além daquilo que qualquer ser humano poderia chegar. Mas ao mesmo tempo, quando ele voltou para a realidade, ele disse, a graça bastava para ele. Ele sabia, Deus falou para ele, a graça, só se te importa é a minha graça. Gente, que você possa enfrentar isso, que você possa encarar essa realidade e em cima disso não se vitimizar, mas entrar num lugar de cura, um lugar de transformação. E já que Deus te mostrou, é porque realmente especificamente dentro desse lugar, existe muitas pessoas esperando você ser curada, para que o que sair da sua boca sair verdade, sair cura também, para alcançar essas pessoas. Deus abençoe a todos, gente. Maqui Podcast.